de Allan Kardec, numa palestra de domingo às 9 horas da manhã, como de costume, transmitindo online, né, pelas redes aí sociais, mas também presencial aqui com 30% da nossa capacidade, a nossa frequência de acordo com o decreto municipal. Antes da gente passar a palavra para a Solange, que vai nos trazer o estudo da manhã de hoje, conhecida dos mandados, uma trabalhadora aqui de muitos anos, nós vamos ler uma página do livro Vinha de Luz, capítulo 91, Migalha e Multidão, psicografia de Franciscano Xavier pelo Espírito Emmanuel. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E partindo aos pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Mateus, capítulo 14, versículo 19. Ante o quadro da legião de famintos, qualquer homem experimentaria invencível desânimo, considerando a migalha de 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus emprega o imenso poder da bondade e consegue alimentar a todos sobejamente. Observemos, contudo, que para isso toma os discípulos por intermediários. O ensino do Mestre nesse passo do Evangelho é altamente simbólico. Quem identifica o aluvião de males criados por nós mesmos, pelos desvios da vontade, na sucessão de nossa existência sobre a Terra, custa a crer na migalha de bem que possuímos em nós próprios. Aqui corrói a enfermidade, além surge o fracasso, acolá manifestam-se expressões múltiplas do crime. Como atender às necessidades complexas? Muitos aprendizes recuam ante a extensão da tarefa. Entretanto, se o servidor fiel caminha para o Senhor, a migalha de suas luzes é imediatamente suprida pelo milagre da multiplicação, de vez que Jesus, considerando a oferta espontânea, abençoar-lhe-á o patrimônio pequenino, permitindo-lhe nutrir verdadeiras multidões de necessitados. A massa de nossas imperfeições ainda é inaquilatável. Em toda parte há moléstias, deficiências, ruínas. É imprescindível, no entanto, não duvidar de nossas possibilidades mínimas no bem. Nossas migalhas de boa vontade, na disposição de servir santamente, quando conduzidas ao Cristo, valem mais que toda a multidão de males do mundo. Como sempre, né, as páginas bastante significativas de Emmanuel, nos mostrando que o pouco que nós fazemos, né, como ele cita aqui, as migalhas, que nós podemos dispor de boa vontade, sem dúvida alguma ela afugenta uma multidão de males do mundo, mas que a gente precisa ser esse servidor fiel, que caminha ao lado do Cristo, conforme foram aqueles discípulos da primeira hora, e que, como Emmanuel diz muito bem, Jesus poderia por ele mesmo ter distribuído, mas ele contou com a colaboração dos seus discípulos mais próximos ali para fazer esse serviço, distribuir essa pequena quantidade para a multidão, de cerca de 5.000 pessoas, mas que todos ficaram alimentados mesmo com pouco. Então, às vezes, a gente tem a pretensão de fazer muito, mas muitos de nós não temos essa missão, não temos essa tarefa de fazer muito. E também muitos de nós não temos sequer condição para isso. Então, o que nós devemos fazer, um pouco que nos compete, é o pouco que nós temos condição de fazer, mas que façamos. Que não deixemos de perder essa oportunidade de distribuir, como a página da manhã de hoje, né? Migalhas, mas que atenderam a uma multidão de pessoas. E nós podemos, com a nossa fé, com o nosso carinho, com a nossa atenção, com o nosso cuidado com os nossos semelhantes, distribuindo as migalhas aqui e acolá, conforme diz a página, e que no fundo a gente vai estar, sem dúvida alguma, ajudando a muita gente sem percebermos, porque também a finalidade da ajuda é essa, né? Que nós não façamos festa por aquilo que nós estamos fazendo, nos vangloriemos daquilo que nós estamos fazendo, mas fazer sem perceber e de uma certa forma estar contribuindo para o progresso melhor da humanidade. Então, essa página da manhã de hoje, e a gente vai passar a palavra para a Solange, depois da prece inicial. Ela vai nos falar no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixar vir a mim as criancinhas.
ok? Então, nós vamos nesse momento elevar o nosso padrão vibratório, pedir a Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, que através dos mentores da casa, dos nossos mentores, sobretudo do mentor da nossa irmã Solange, que possa incluí-lo, influenciá-lo, para que ela nos traga a mensagem da manhã de hoje, e que sobretudo nós possamos aclimatar-nos em nossos corações e procurar, apesar de todas as dificuldades, vivenciar tudo aquilo que nós temos aprendido aqui dentro, no dia a dia lá fora. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E com essa prece, então, nós damos por aberto, com a permissão do nosso mentor maior da casa, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a palestra da manhã de domingo. Que assim seja, graças a Deus. Então, com a palavra, nossa querida Solange. Bom dia a todos, que Deus, na sua misericórdia infinita, nos ampare e que possamos trazer na manhã de hoje as reflexões que o Espiritismo nos traz sobre esse tema de tão grande importância em nossas vidas. Como disse o Rubens, ele está no capítulo Bem-aventurados os que têm puro o coração, no capítulo 8 do Evangelho. E Allan Kardec, ao estudar esse capítulo, Bem-aventurados os puros de coração, ele vai refletir sobre uma passagem que acontece na vida do Cristo quando ele aqui estava. Quando ele disse o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse-lhes: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma dessas crianças, nele não entrará. Essa passagem está registrada em Marcos, capítulo 10, versículos de 13 e 16. E Kardec, então, começa iniciando a reflexão sobre esta passagem que ele nos traz para falar dos puros de coração, dizendo que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, Kardec fala da pureza, da simplicidade e da humildade. E ele vai refletir nessas virtudes, tendo por base essa imagem das crianças. Porque é um emblema que Jesus nos utilizou para nos mostrar da importância dessas virtudes. Que Jesus sempre nos falava da vida material como um emblema para compreendermos a vida espiritual. Então, ele se utiliza da infância para nos mostrar um estado de alma necessário para adquirirmos a pureza do coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, nós vamos nos utilizar do exemplo, do emblema da infância. E aí, Kardec começa ele inicia essa reflexão nos falando desse ponto de vista. Bom, quando nós olhamos para a criança, na verdade o que tem ali é um espírito. Esse espírito é um espírito que já teve muitas vivências, tem conhecimento, tem bagagem, e ele chegou na Terra nessa condição de infância. Então, ele já nos mostra logo no início por que Jesus se utilizou. Né? Jesus não sabia que era um espírito ali cheio de experiência? Claro que sim. Ele se utiliza do estado material, naquele momento, né, da infância, para nos explicar as coisas do espírito, as coisas da alma. Daí então, nós vamos ter a criança como um emblema e o
ponto de partida para nós nos iniciarmos nesse estudo. Muito bem. E outra coisa importante também, que ele vai nos dizer, Kardec frisa isso aqui no estudo, é que ele não fala que o reino de Deus é para as crianças, mas ele nos diz que o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Lhes assemelham. Em quê? Em simplicidade, em pureza, né? Porque a criança, ela age com simplicidade. O que é a simplicidade? O que não é complicado, o que não é complexo. Então a criança está com fome, ela tem uma forma de se conduzir para resolver o problema. Nós adultos, às vezes a gente faz uma confusão tremenda. Nós temos um problema e a gente dá uma volta para tentar resolver o problema, né? Ou seja, nós somos, às vezes, complexos nas buscas das soluções, né? E a gente pode ter um exemplo, por exemplo, uma situação que existe, né, correu na internet e que até hoje não foi desmentida, que a NASA ela gastou milhões de dólares, né, buscando uma caneta que pudesse escrever na gravidade zero e nas diversas temperaturas que o comum, né, numa viagem espacial. Enquanto isso, os russos utilizaram o lápis. Então veja, qual que era o objetivo? Era registrar, era escrever. Então, o que eles utilizaram? O lápis. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de simplicidade, né? Isso é um exemplo de simplicidade na solução de um problema. E muitas vezes a gente não consegue isso. Então, a criança ela tem essa simplicidade, né? Uma outra coisa é que a criança se contenta com pouco. A criança se contenta com pouco. Nós vamos ver depois os defeitos na educação. Tá? Mas a criança em si, ela se contenta com pouco. Ela valoriza as pequenas coisas. Quando se dá um brinquedo para a criança, ela não quer saber a marca do brinquedo, não. Ela quer brincar com ele, independente disso, né? Ela não tem vaidades, não é dissimulada, uma pessoa fingida, falsa, que mostra uma face, mas que se esconde atrás da face um outro objetivo. A criança não tem nada disso. Ela não é dissimulada, ela não é vaidosa, ela não é preconceituosa. A criança não tem preconceito. A criança que tem preconceito, nós vamos ver uma história familiar ali. Então, inicialmente, a criança não tem isso. Então, é para nós nos assemelharmos às crianças. Tá? Então, quando nós olharmos para a vida, observarmos a vida, observar como a criança observa, com alegria, com deslumbramento, não é? Sem ressalvas, sem mágoas. Isso é ter uma vida mais leve, né? Porque se tudo que acontece a gente leva para o lado sério da vida, guarda mágoa no corpo, a vida fica muito difícil, pesada, né? A criança não tem essas coisas, ela não guarda isso. O contrário do velho, não no sentido de idoso, né? Um velho que não modifica seus comportamentos, não muda por nada nesse mundo, né? Guarda todas as mágoas, não é? Não altera comportamento, aconteça o que acontecer. Então, é o contrário, é uma visão contrária que nós vamos aprender com a criança. E essa lição é para todos nós. Tá? Bom, no Evangelho, então, quando Kardec fala da infância, né, o ponto de vista é a vida presente. Quando ele fala da criança, ele está falando do ponto de vista na vida presente. Tá? E a gente vai ver que é para aqueles que se assemelham ali. E aí nós vamos observar um pouquinho também sobre a reencarnação da alma. Né? Por que a alma reencarna? Mesmo? Porque qual o motivo da reencarnação? A gente reencarna para viver as experiências de
de forma mais concreta. Porque no mundo espiritual, nós temos experiência também. Nós vivenciamos, nós estudamos, nós aprendemos. Mas quando nós chegamos aqui, nós estamos sob a injunção da matéria. Então é uma forma concreta de observarmos o que nós já aprendemos. Em que estágio de fato nós estamos. Então nós não reencarnamos para vivenciar as nossas provas do passado e aprender novas lições. Expiar as nossas faltas, mas desenvolver virtudes. E tudo se inicia na infância, no início de sua vida. Então, nessa passagem de Kardec, ele vai nos mostrar a importância. O Espiritismo nos fala diversas formas da importância da infância. Em diversos momentos da obra espírita, nós vamos falar sobre os espíritos vão nos trazer lições da importância da face da criança, da importância da família, da vivência no lar para a educação dessa alma. Então, na questão 167, Kardec pergunta aos espíritos: qual a finalidade da reencarnação? Qual a finalidade da reencarnação? E os espíritos nos dizem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então é isso. Nós reencarnamos para isso. Depois, na questão 383, ele nos pergunta assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? E ele nos responde, os espíritos nos respondem: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe e podem auxiliar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados de educá-lo. É a infância, então, essa fase importante do desenvolvimento infantil, a tal ponto que no livro O Consolador, na questão 109, Emmanuel nos diz o seguinte: passada a época da infância, tornam-se mais difíceis com a integração do espírito no seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Então veja a importância dessa fase da infância. Uma vez não aprendidos nesse momento, só as provas rudes poderão nos fazer voltar ao retiro, ao pastor, que é Jesus. E ele nos fala, então, na questão 110, e pergunta: qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas? É perguntado a Emmanuel. Qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, o que nós vemos? É no lar que se faz. Porém, não podemos esquecer que nós temos convivência com outras crianças, na rua, na sociedade, no nosso lar, na escola de evangelho, na escola de instrução. Nós temos contato com as crianças, de forma que todos nós acabamos nos tornando, em um certo grau, cooperadores nessa obra de educação desse ser. Por isso a importância de nos observarmos, porque além de nós também estarmos na obra da educação, que é por isso que nós estamos aqui, reencarnados, para nos reeducar,
Então, nós estamos na obra de reeducação, ao mesmo tempo, nós somos também auxiliadores, ajudantes, auxiliadores na obra da educação de quem? Dessa família, dos pais, da sociedade, né? E Emmanuel ainda nos diz que o Espiritismo evangélico, no nosso Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens. Então, através do Espiritismo, nós vamos também resgatar o valor do lar, da família, no sentido de que esse lar é responsável por esse espírito que está chegando, né? E essa fase importante da infância, que é a educação, né? E aí nós olhamos para a nossa sociedade e vemos tanta situação complicada, né? Uma da situação que nós vemos hoje, e que já foi até bastante discutida no meio da educação, é a adultização da infância. A gente tem visto muito isso. Tem um artigo, inclusive, para quem quiser ler, que está na internet, a adultização da infância e a infantilização do adulto, que é um artigo onde mostra os efeitos da globalização e do capitalismo sobre o comportamento das criaturas. Porque nós estamos numa sociedade consumista, e para consumir, essa criança precisa crescer rápido, e o adulto não pode envelhecer. Então, os pais, os educadores, precisam refletir nessa postura. Quando nós vamos numa loja para comprar uma roupa de criança, a gente vê roupas de adulto minimizadas. A gente quer que a criança seja um adulto. A gente quer que a criança pense como um adulto. Colocamos a criança para fazer 1000 coisas, 1000 aulas, 1000 instruções. Para quê? Para que ela se torne um profissional de valor. Para que ela se torne um profissional eficiente. E com isso nós tiramos da infância a sua maior importância, que é a fase onde ela vai desenvolver os caracteres. Então nós deveremos nos preocupar, se nós nos preocuparmos em formar homens de bem, todo homem de bem, ele é, com toda certeza, um bom profissional na sociedade. Então vamos nos preocuparmos com a formação do homem de bem. E para isso, a gente precisa preocupar-se com 2 atitudes que são as chagas da sociedade, que é o egoísmo e o orgulho. Desde cedo, nós começarmos a observar na criança as atitudes de orgulho e de egoísmo. Muitas vezes a criança não quer comer uma fruta, por exemplo, aí o pai diz, se você não comer, eu vou dar para fulano. Então você vê, quer dizer, a criança come, não porque ela está com fome, porque ela está querendo, mas porque se ela não comeu, o outro vai pegar a fruta dela. Qual que seria a melhor atitude? Não, você come essa daqui, você pode dar, a gente poderia fazer isso, né? Você dá esse brinquedo seu para o amiguinho, que eu vou comprar outro para você. Ou então, você pode dar para o seu amigo, que eu vou te dar outro. Então, ao invés da gente estimular, né, a virtude, nós estamos estimulando o vício. E isso é algo que precisa ser refletido todo momento. Olhar para a criança e querer que ela tenha atitudes de um adulto, pensamento de isso é impossível, não existe. Criança é criança, tem a sua simplicidade, o seu jeito de ser. Então, precisamos educar a criança dentro das suas possibilidades. Como? Com respeito, com diálogo, com conversa. Uma página de André Luiz, no livro Sinal Verde, que ele fala ante os pequeninos. E ele nos diz, cada pequenino
conquanto seja via de regra um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível, pelo fato de estar reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo que você fala e vê, ou faz. De tudo que você fala e faz. Então veja, ele está iniciando um trabalho de reencarnação. O espírito, quando está no mundo espiritual, que ele vai reencarnar, ele passa, nos diz os espíritos, por uma perturbação. Gradativamente ele vai perdendo a consciência de si, como que esquecendo do que ele é, para renascer no corpo numa fase onde ele vai ter conhecimentos novos. Uma fase onde é mais fácil ele absorver, sem lembrar do passado, ele absorveu o que está chegando. E esses caracteres e tudo isso que ele está vendo, está construindo nele um mundo, como nos diz aqui o André Luiz nesse livro, nessa passagem. Toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Então veja, ele é um observador rigorista. Não adianta você falar, faz isso, mas o pai está fazendo o contrário, a mãe está fazendo o contrário, o exemplo que ele está tendo é outro, aí não adianta. Por isso é que é importante que nós, como estamos numa obra de reeducação, façamos essa análise diária dos nossos atos e vamos tentando nos modificar, para que possamos dar um bom exemplo para o nosso filho. A gente vai conseguir sempre? Claro que não vamos conseguir sempre, porque nós somos espíritos imperfeitos ainda. Nós também estamos em reconstrução. E como que algo imperfeito vai poder mostrar algo perfeito? Não é mesmo? Isso não é verdade. Então, nós não precisamos aqui nos sentir culpa se nós não fizermos bem o nosso dever de casa. O importante é, a partir de hoje, olhar para o futuro. O que eu posso fazer a partir de hoje para que eu seja uma pessoa nova, uma pessoa melhor, uma pessoa transformada pelo Evangelho de Cristo? O que eu posso fazer? E aí nós começamos a fazer a lista, de como nós somos. Por isso é importante o conhecimento de como que nós somos, como nós reagimos diante de tal ou tal circunstância, como que nós estamos reagindo diante das coisas. É nas nossas reações que nós vamos começar a entender de onde que nós, o que está dentro de nós, como é que nós funcionamos. E, gradativamente, o exercício da mudança, mudança do pensar, do agir. É isso sim. Então, é uma reconstrução para todos nós. E nós vamos ensinar essa reconstrução para a criança também. Porque a criança, nos primeiros anos, ela é como se fosse um livro em branco que você está escrevendo. Ou seja, a criança está ali para aprender. Ela passou por essa perturbação, passou por esse esquecimento e agora ela vai aprender novas lições. Porque a partir aproximadamente dos 7 anos, ela já começa gradativamente a recobrar o seu passado, a lembrar de algumas coisas, não consciente, claro, mas das atitudes, de como ela reagia, de como que ela é, dos sentimentos que ela traz. Então, por isso que a gente vai ver que a adolescência é uma fase difícil na educação dos filhos, por causa disso, porque é um conflito entre o que ela aprendeu no lar e o que ela traz de mensagem. Mas ela vai dar uma importância muito grande aos exemplos que ela colheu. E aos poucos, gradativamente, muito embora ela seja o que ela é mesmo, mas ela terá em si novas ideias, novos caminhos, nova forma de se conduzir. Logo, essa importância da família, ela é vital
para a educação do espírito. Ela é vital, é de muita importância para todos nós valorizarmos isso. Muito bem. Então, continuando no livro aqui, né, os Espíritos, nós vamos ver no capítulo 14, item 9, uma mensagem, no capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, uma mensagem de Santo Agostinho, né, onde ele diz, Santo Agostinho, deixa eu só confirmar, exatamente, muito bonita, que ele diz: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Veja, qual é a recompensa que nós receberemos? A recompensa de vermos um homem de bem na sociedade. Quer uma recompensa maior do que essa? Não é? Então, é essa recompensa que nós pais buscamos, ver os nossos filhos como homens de bem na sociedade. Não podemos nos esquecer logo da lição que a gente precisa fazer desde cedo. Né? Então, nós estamos vendo aí o assédio da mídia sobre as crianças, muito grande. Então, é muito difícil até para os pais, né? Vamos dizer assim, é um grande desafio a educação dos filhos, porque os pais precisam controlar o que essa criança está recebendo. Então, tem a TV, tem o computador, tem a internet, né? E aí a criança está recebendo o que através disso? É bastante cuidado que os pais precisam ter hoje com a criança, né? Porque ela está vendo os exemplos, e não são poucos. E como que nós vamos educar essa criança diante de tantos exemplos? É mostrando a forma correta de se fazer, o melhor que se pode fazer. Mas como? Através dos exemplos. Porque a criança guarda mais o exemplo do que a palavra. Então é preciso que nós, todos os dias, nos observemos também para vermos a que ponto nós também somos grandes consumidores dessas mídias. E nós vemos hoje o celular, né? WhatsApp, as redes sociais, Facebook, tomando conta do nosso tempo. E ali a criança nos vê, às vezes, ocupada o tempo todo com o celular. É bem difícil esse momento. Eu me lembro de certa vez nós fomos a uma praia e chegou lá, tinha uma família, o pai, a esposa e a criança. E a criança queria falar com a mãe, mas a mãe estava no celular. Aí o pai respondia, pegava a criança, levava para a praia, brincava, e quando a criança voltava a falar com a mãe estava no celular. Então veja, qual o tempo que essa mãe está tendo para a criança? Não é uma crítica, é uma reflexão. Que tempo que nós temos tirado do celular em benefício da educação dos nossos filhos? E é uma reflexão que a gente precisa fazer no mundo atual, numa sociedade onde os valores também são muito líquidos, né? Onde os valores também mudam muito. E a gente precisa, então, fazer uma reflexão a que ponto nós somos também, né, consumidores de tudo isso. Porque
Porque a criança vai olhar para o nosso exemplo, para a forma como nós nos portamos. E o lar é a sua primeira escola, como nos diz Emmanuel. Então, nesse momento de transição da infância, é o momento onde que nós teremos para refletir os verdadeiros valores da alma. Como que nós podemos fazer isso? Através do Evangelho no lar, onde nós paramos para refletir sobre as palavras de Jesus, trazendo a criança para a evangelização infantil. Através das aulas, ela terá contato com os temas evangélicos. E as nossas orações, ensinar a orar, aproximar, como nos diz o Espírito Santo Agostinho, aproximar essa criança de Deus. Mostrar para essa criança a importância da natureza, valorizar as obras de Deus na nossa vida. Por exemplo, o amor aos animais. Isso é algo que a gente precisa ensinar aos nossos filhos. O amor à ecologia, né? O amor à chuva que está caindo, a importância da chuva para... É toda uma forma de educação, né? É toda uma forma de educação. E até nas horas difíceis nós podemos trazer a mensagem do Cristo no sentido de evangelizar, de educar essa infância. Porque na escola, essa criança vai receber instrução. Ela vai receber instrução. Mas é no lar que ela vai aprender. Existem muitas situações hoje na área da educação sendo discutidas para que essa instrução ela seja levada para o lado da educação do ser. Fazer, o aprender, o vivenciar, em várias situações, mas ainda são assim situações pouco desenvolvidas. Então é no lar mesmo é que cabe a tarefa dos pais. E nós vemos hoje as famílias preocupadas e sobrecarregadas em ganhar o pão. Muitas famílias só têm a mãe ou o pai. E às vezes é uma pessoa só para trabalhar pelo sustento daquela família. E essa é uma realidade. Essa mãe precisa sair, precisa trabalhar. E a realidade é que essas crianças ficam nas mãos de terceiros. E às vezes até sozinhas. Então, veja, quando nós olhamos para a sociedade, nós vemos assim uma imensidão, né, de desafios que precisam ser vencidos. Uma imensidão de desafios. E aí, diante dessa situação que é real, que não, né, é real. Às vezes a mãe está sozinha em casa para lutar pelo sustento da família. Isso é uma situação real. Como que essa mãe, que esse pai pode fazer para auxiliar na educação do filho? É ter qualidade nos momentos que ela estiver em casa. Qualidade. Então, por exemplo, se a mãe trabalhou o dia todo, chega em casa à noite, está na rede social, qual é a qualidade para conversar com a criança? Não é? Então precisa ter qualidade. Quanto tempo que eu tenho para estar com meu filho? Nesse tempo eu vou conversar com ela, porque ela vai me falar as coisas que ela viu e eu vou corrigindo as arestas. Isso precisa de tempo. Não é? E às vezes a mãe chega em casa, tem a roupa para lavar, tem a casa para arrumar, tem uma série de coisas. Então veja, é uma situação complexa. Por isso é que todos nós precisamos nos colocar na situação de educadores, para auxiliar essa situação complexa em que vive a sociedade. Mas então nós precisamos absorver esse exemplo que nós recebemos, né, dos bons espíritos, no sentido de como eles fizeram o seu caminho para a iluminação.
Se nós valorizarmos muito a vida material, se nós dermos muito valor a isso, nós vamos perder o foco da vida espiritual. No Evangelho, capítulo 3 do Evangelho, tem um estudo muito bonito sobre o ponto de vista. Então, se nós colocarmos o ponto de vista na nossa vida, o ponto de vista na vida espiritual, nós vamos conseguir pintar a vida material, colorir a vida material com os matizes da vida espiritual. Então, nós vamos buscar o pão, vamos buscar o alimento, o fortalecimento econômico da família, porém, sem perder de vista o ponto da espiritualidade, que é o mais importante. Não nos esquecendo de que viemos aqui para a nossa reeducação. E quando adultos? Bom, quando adultos, às vezes nós tivemos uma infância que não foi considerada satisfatória. Né? Certa vez, eu estava fazendo uma palestra sobre honrar vosso pai e vossa mãe, e uma pessoa, né, ao final da palestra, se levantou e disse: eu não tenho nenhum amor pela minha mãe, porque eu fui abandonada pela minha mãe, pelo meu pai, eu fui educada por terceiros que nunca me valorizaram. É uma realidade, não é? É uma realidade. Então nós não podemos esquecer, nós não podemos ficar olhando para o nosso ponto de partida. É preciso que a partir de hoje nós tenhamos uma visão iluminada. Então, se no passado coisas aconteceram que não foram da forma que deveriam ser, nos colocarmos hoje olhando para o futuro. O que hoje eu posso fazer para melhorar? Só o fato de estarmos aqui, só isso já é suficiente. Porque se esse pai e essa mãe que abandonou tivesse abortado, esse espírito não teria tido a oportunidade de vivenciar as experiências, de crescer, de se iluminar. Então, só pelo fato de ter nascido, já precisamos ser honrados a estas pessoas que nos deram a vida física. Porque nós vamos encontrar isso na sociedade. Milhares de vezes pessoas que vão nos trazer essa experiência. E essa é uma realidade. Mas nós não podemos nos esquecer que se no passado foi algo ruim que nos aconteceu, vamos nos pensar de agora em diante. O que eu posso fazer para ser feliz? O que eu posso fazer para tornar a minha vida menos triste, mais alegre, mais feliz e ter uma situação melhor de vida? Aí quem nos responde? Quem nos responde é André Luiz, novamente no livro Respostas da Vida. E a lição é ingredientes do êxito. O êxito espera por você, tanto quanto você vem exaltando quantos lhe alcançaram as diretrizes. Então, como todos aqueles que a gente olha e vê como pessoas exitosas, esse êxito nos compete também, nos aguarda também. Largue qualquer sombra do passado no chão do tempo, qual a árvore que lança de si as folhas mortas. Largue qualquer sombra do passado no chão do tempo. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Saliente qualidades e esqueça defeitos. Desenvolva os seus recursos de simpatia e evite qualquer impulso de agressão.
Se você pode ajudar em auxílio de alguém, faça isso agora. Enriqueça seu vocabulário com boas palavras. Aprendendo a escutar, você saberá compreender. A melhor maneira de extinguir o mal será substituí-lo com o bem. Destaque os outros e os outros destacarão você. Viva o presente, agindo e servindo com fé e alegria, sem afligir-se pelo futuro, porque para viver amanhã, você precisará viver hoje. Habitue-se a sorrir. Recorde que desalento nunca auxiliou ninguém. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é um meio que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Ampare-se, amparando os outros. Censura é uma fórmula das mais eficientes para complicar-se. Quer complicar-se? Censura. É a censura. Abençoe a vida em todos os recursos da vida de onde você estiver. Seja grato. Abençoa. Seja grato às pequenas coisas. Olha quantas coisas que a vida nos oferece. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém lá no campo plantou, colheu, colocou na redistribuição, chegou no mercado para a gente poder chegar lá e comprar material. Se a gente vai no mercado e vê uma infinidade de coisas que a gente gostaria de comprar, é porque alguém trabalhou para que aquela mercadoria estivesse ali. Já reparou quando você quer um item, você chega no mercado e não acha? Que coisa chata, desagradável, não é? Desagradável. Poxa, eu vim tanto querendo isso e não tem. Então, valorizar isso. Eu me lembro de um amigo que certa vez nós fomos tomar café numa padaria, né? Um estabelecimento comercial. E aí, ao servir o pão com manteiga, a gente tinha chegado na cidade, que nós íamos para um seminário. Aí chegando na cidade, eu falei, esse pão está parecendo, esse pão está meio frio. Aí ele olhou e falou assim, pois é, mas para fazer esse pão, a pessoa deve ter acordado mais ou menos às 4 horas da manhã. E eu fiquei com muita vergonha, porque é verdade, está certo. Eu estava com muita fome, aquele pão que chegou ali foi uma maravilha, foi uma benção. Então, valorizar as pequenas coisas, né? Nunca desconsidere o valor da sua dose de solidão, a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. Hoje nós temos medo de solidão. Quando estamos sozinhos, a gente quer ocupar o tempo. É nas redes sociais, né? São nos jogos eletrônicos. A gente está sempre querendo ocupar o nosso tempo, porque a gente tem medo da solidão. Mas quando nós estamos sozinhos, nós pensamos, né? Nós aproveitamos esses momentos para olhar para dentro de nós, para nos observarmos, né? Para meditar sobre o que somos, o que estamos fazendo aqui, né? Como tem sido a nossa vida, qual tem sido as nossas reações diante das diversas situações. É meditação, meditar sobre a forma como estamos nos conduzindo. E aí corrigimos, porque se a gente não faz isso, a gente também não vê onde é que a gente precisa corrigir. Então é preciso que a gente veja. Observe, todo tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Essa também é outra situação muito importante. Diante dos desafios, das dificuldades que nós vivenciamos,
A gente olha para a dificuldade, para o problema, para a situação que está ali nos gerando. A gente não olha para o que isso quer me ensinar desta vez. É tempo de Deus, ó. Todo tempo é tempo de Deus para restaurar e corrigir, começar e recomeçar. Então, olhar para os nossos acontecimentos e perguntar: o que agora Deus está querendo me ensinar? Às vezes é a paciência. Às vezes é uma virtude que nós estamos precisando adquirir, a paciência. Leon Denis nos chama a atenção para 3 virtudes muito importantes para nós. Porque hoje a gente fica muito preocupado com a ilustração do cérebro, com o conhecimento, né? A gente tem bastante conhecimento, mas e a aprendizagem? Então ele fala da ilustração do cérebro em contraposto à obscuridade do coração. Nós temos muita ilustração no cérebro e pouca iluminação na alma. Por que isso? Porque nós estamos buscando o conhecimento para que nós nos tornemos pessoas de êxito na sociedade. E aí esses valores da alma muitas vezes ficam prejudicados. E isso nos impede de ver as lições que Deus está nos mostrando através dos fatos que acontecem na nossa vida. Amor, perdão e humildade. São 3 lições importantíssimas que precisamos aprender. E nós, como que nós vamos aprender essas lições? Ou lá na infância, através da educação no lar, ou depois, na sociedade, vivenciando as provas, muitas vezes rudes, que a vida nos traz. Então, olharmos para as situações do momento, olharmos para ela e nos perguntarmos o que é que Deus quer que eu aprenda agora. Nesse fato, qual é a virtude que Deus espera de nós? Isso é algo que a gente precisa refletir. E às vezes se torna difícil porque nós somos impulsivos. Diante de um fato, a gente já reage. Nós temos uma reação, nós não temos ações, a gente tem reação. Então é preciso parar e pensar. Um dia desse eu pude ver na rua uma questão, um acidente que houve no trânsito. E aí, quando aconteceu o acidente, a pessoa desceu do carro furiosa, furiosa. Mas o outro estava tão em paz que com algumas palavras ele acalmou aquela pessoa. Eu disse: calma, vamos ver o que aconteceu. Aí, quer dizer, já trouxe a pessoa para refletir sobre o fato. O fato é esse, qual a solução que podemos buscar? Então, nós reagimos muito diante das situações. E é preciso calma para que a gente haja na hora que precisa, né? Que a gente tenha ações construtivas. Então, num acidente de trânsito, qual que é o objetivo? Resolver a situação. Então, adianta a briga? Não. Adianta o desespero? Não. O que adianta? O diálogo. Vamos observar, ver o que aconteceu e ver qual a solução que podemos ter. Então, é simples, né? É simples, mas nós tornamos tudo muito complicado. Muito complicado. O Haroldo Dutra nos fala numa palestra que ele foi fazer o julgamento, ele é o juiz, ele foi fazer um julgamento de um médico que estava sendo julgado por homicídio. E aí, quando o Haroldo perguntou a ele: por que você fez isso? Foi um acidente de trânsito
Ele não se conteve, tinha uma arma no carro, a pessoa estava muito errada, ele tinha uma arma no carro, ele pegou e matou a pessoa. E ele respondeu para o Haroldo o seguinte: não sei, doutor, em apenas um segundo eu joguei por terra toda a minha vida. Veja, em apenas um segundo eu joguei por terra toda a minha vida. Por quê? Porque nós nos pegamos na reação e não na ação. Por isso é importante o conhecimento de nós mesmos. Então, se eu sei que eu tenho uma reação desse tipo, a primeira coisa que eu devo evitar: armas. Por isso, desarmamento. Porque nós somos pessoas em construção, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Na medida em que nessas reações nossas, grande dessa forma, a gente tem um instrumento que fere e a gente utiliza sem perceber. Né? E nos educarmos no dia a dia, nos educarmos. Muitas vezes a pessoa fala uma palavra e a gente já aumenta a voz para responder. Né? Então, não. Buscar o equilíbrio. Isso são ações diárias. Isso são situações que nós vamos aprendendo a controlar. Então, aí eu vou fazer, quando eu vou olhar para mim, eu vou encontrar os meus defeitos. E eu não posso esconder de mim os meus defeitos. Porque eu só consigo corrigir aquilo que eu verdadeiramente reconheço. Então, eu não preciso esconder de mim os meus defeitos. Eu posso olhar para eles sem problema, sem culpa, sem briga. Olhar para eles. Observar que esse ainda é algo que eu faço, que eu sinto, que eu penso. Mas o que eu preciso fazer para daqui para diante ser uma pessoa melhor? Aí eu vou começar o exercício. E assim nós vamos aproveitando, então, o nosso momento reencarnatório na Terra. Nós vamos aproveitando as lições que a vida vai nos trazendo para entrar em contato com os nossos temas internos. Porque, na verdade, nós é que atraímos essas situações. Tem pessoas que viveram com vírus e não foram infectadas. Tem pessoas que foram infectadas e não faleceram. Tem pessoas que vivem numa zona de criminalidade alta e que não foram assaltadas. Então, o que acontece? Por que as situações nos chegam? É porque nós as atraímos de certa forma. E aí, quando nós olhamos para ela, nós precisamos observar e olhar em nós. Por que eu ainda estou atraindo esse tipo de situação para a minha vida? Tentar encontrar essa solução e buscar as soluções. A solução está sempre no amor, no perdão e na humildade. Toda. Uma pessoa que desenvolve esse amor, ela é incapaz de ter uma atitude agressiva. Então, é esse que nós vamos nos observando. É difícil para nós desenvolver o amor? Comece com atitudes amorosas. Você vê uma casca de banana no chão, você sabe que alguém vai passar ali e vai escorregar, tire a casca e jogue fora. Você vê uma garrafa quebrada na rua, você sabe que uma criança pode passar ali e se machucar, tira a garrafa. Atitudes amorosas. Se você vê uma pessoa idosa no ônibus, dê um lugar para ela sentar, não precisa lei, dê a ela um lugar para sentar. Você vê que a pessoa está com dificuldade para atravessar, ofereça seu apoio. A senhora precisa de ajuda? O senhor precisa de ajuda? Então são atitudes amorosas. Na medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos desenvolvendo em nós o amor. A tal ponto de agir como Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E esse é a nossa meta, esse é o nosso guia, Jesus. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça, para que possamos
no nosso dia a dia, nas circunstâncias que a vida nos traz, desenvolver em nós o amor, o perdão e a humildade. Que Deus nos abençoe e nos ampare, agora e sempre. Nós agradecemos muito a Solange por mais esse estudo, né? Solange é uma estudiosa da doutrina espírita e sempre nos apresenta temas que realmente nos levam a reflexões. Muito obrigado, que Deus te abençoe, né? Amor, perdão e humildade. O dia que a gente conseguir viver isso em plenitude, como você disse, nós estamos seguindo Jesus. Vamos conseguir um dia. Com certeza. Então, lembrando a todos vocês que está chegando, semana que vem, dia 18, domingo, o nosso almoço. A feijoada francesa, acompanhamento arroz, farofa de couve, né? A sobremesa está incluída no preço, R$15. Praticamente, graças a Deus, nós já esgotamos a venda dos convites, né? Que a gente pretendia vender no máximo 100, já estamos aí com 95 convites vendidos, graças a Deus, o apoio de todos vocês. Lembrando que não vai haver almoço presencial, nós vamos servir só marmitex, a pessoa pede, vai embora e leva. Em função da pandemia, não podemos ter aglomerações, né? E até vamos sistematizar aqui na hora, sobe de 2 em 2, só para pegar, 3 em 3, distanciado uma da outra, e todos os cuidados necessários para que tudo transcorra da melhor maneira possível. Lembrando aqueles que assinaram a lista de doação, não esquecer de trazer, no máximo, sábado à tarde, que é quando a Laurete, a partir das 3 horas, estará aqui, né? Então, o pessoal da cozinha, na parte da tarde do sábado, já vai estar aqui. Então, aqueles que se comprometeram com as doações, não esqueçam de trazer, ok? Alguma coisa mais, Felipe? Não? Quarta-feira, nós teremos a palestra do João Carlos Coradinho, que frequentou a EDAC durante muitos anos aqui. Um amigo nosso de longa data, que hoje ele frequenta a nossa casa, lá no bairro Pinto da Serra. E, se Deus quiser, tudo correr bem, estará aqui. Então, só esses avisos que nós temos na manhã de hoje, para encerrar a primeira parte, para que a gente passe para a sala de paz, com todos os cuidados que vocês já sabem. Os passistas estão usando máscara, 4 cadeiras apenas lá dentro, distanciadas uma da outra. A gente vai chamando as pessoas que estão aqui no salão. A gente agradece de antemão a presença de vocês aqui no salão, e vocês que estão nos assistindo pela internet. Eu quero aproveitar bastante a Solange e pedir ela para fazer a nossa prece de encerramento. Vamos orar então, agradecendo ao nosso Pai Celestial a oportunidade da reencarnação, onde temos um momento de reconstrução deste ser que já vivenciou tantas existências e que agora está aqui para aprender o verdadeiro caminho da libertação. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos. Obrigado, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio nos trazer uma luz nova para as nossas vidas. Obrigado aos bondosos amigos espirituais, que nos cuidam, nos orientam, nos amparam. Muito obrigado, Senhor, por todas as circunstâncias através da qual temos aprendido a sermos pessoas do bem. Que a tua luz infinita permaneça em nossos corações, fortalecendo-nos o ânimo, Senhor, para que não percamos nunca a oportunidade e o desejo de sermos pessoas melhores. Muito obrigado por tudo, bondoso Pai. Abençoa os nossos irmãos que sofrem no mundo inteiro. Abençoa, Senhor, principalmente aqueles que mais precisam. Muito obrigado por tudo. Que a tua paz infinita permaneça no meio de nós. Que assim seja. Então, um bom dia a todos. Nós pedimos aos pacientes que se dirijam à sala de paz. Muita paz.